Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós estamos falando um pouquinho dessa obra aqui, ó. Dinâmicas para aulas de filosofia, do Valdir Pedro, da VAC Editora. Esta obra aqui, ó. Então o livro nos mostra os fundamentos de assuntos importantes que nos tornam humanos tão especiais, com liberdade para fazer escolhas, de controlar as rédeas da nossa própria existência, de definir uma trajetória em detrimento de outras possíveis, de estabelecer posicionamento na vida dizendo sim ou não, diferenciando o bem e o mal diante do contexto ético das relações humanas. É um livro que nos dá caminho e liberdade de pensar, mas que nos provoca a amadurecer também diante da reflexão na prática. O livro Dinâmicas para as aulas de filosofia vem ao encontro dos PCNs da educação, pois, por meio de uma abordagem de fácil compreensão e coerente, atende ao desenvolvimento de competências e habilidades na relação entre homem, mundo, escola e trabalho. O livro não se esgota em sala de aula, sua proposta é transcender os muros escolares, podendo ser lido e aplicado por leigos que desejam conhecer o pensamento sistemático da filosofia pelos caminhos dos mitos, da linguagem, do pensamento, do autoconhecimento, dentre outros, segundo a Marta Pires Relvas. Vamos lá, dinâmicas para aulas de filosofia. Comecei a pensar em técnicas para sensibilizar os estudantes e fazer com que eles caminhassem com seus próprios pés, gostando de fazer uma pesquisa e tendo prazer em aprofundar uma reflexão sobre os temas existenciais. A conclusão básica foi que quem se interessasse em se aprofundar no tema ia fazer uma faculdade ou um curso complementar, mas para o ensino médio, o ideal seria mostrar que filosofia não está tão distante e não é uma prática reservada a um grupo de escolhidos, mas um saber que pode ser dividido e compartilhado por muitos. Assim surgiu este livro, que é uma contribuição para os meus colegas professores que, como eu, acreditam que melhor que ensinar filosofia é fazer com que os nossos discípulos caminhem pelas trilhas do pensar e construam eles mesmos o seu projeto vital. Espero colaborar para que suas aulas sejam disputadas pelos alunos e que digam ao final da aula: que pena, já terminou. O Valdir Pedro é jornalista e filósofo, nasceu em São Paulo, ainda criança mudou-se com a família para São Vicente, cidade do litoral paulista. Trabalhou no ofício de artes gráficas e ainda jovem montou uma livraria que se tornou ponto de encontro de personalidades da região, principalmente poetas e intelectuais da Baixada Santista. Estudou filosofia na Universidade de Santos e, em seguida, na mesma universidade, tornou-se bacharel em comunicação social. Trabalhou no jornal A Tribuna de Santos, primeiro no projeto Jornal Escola, projeto desenvolvido pela empresa jornalística para estimular o uso de jornais na sala de aula, e depois ajudou no suplemento infantil. Atualmente é editor da VAC Editora, do Rio de Janeiro, autor do livro Em Busca da Transformação, a filosofia pode mudar a sua vida. Então, bora lá conhecer um pouquinho mais dessa obra. Aos amigos Alan, Igor, Leandro, Luiz, Sônia e André por mostrar a importância de um trabalho em equipe, a Lucila, Flávio, Eduardo e Fabiane pela colaboração e pela força nesse meu caminhar, aos professores e amigos Geraldo Peçanha de Almeida, Eugênio Cunha, Marta Relvas, Jenny Lima, Fátima Alves, Mônica Ayub, Silva Costa e Jane Patrícia Haddad, que, entre tantos, foram incentivadores na construção do meu projeto de vida. Amara, irmã de coração. O tempo é lento para os que esperam, longo para os aflitos, curto para os alegres, mas para os que amam, o tempo é a eternidade. Segundo o autor desconhecido. Vamos ao prefácio, ver se é um prefácio ou se é um pré-difícil. O encontro de duas personalidades é igual a uma composição química. Se houver reação, ambas serão transformadas, segundo Carl Gustav Jung. Essa é a relação possível de se perceber entre o autor Valdir Pedro e o livro Dinâmica para as aulas de filosofia. Ambos promoverão transformações na reflexão de cada um que ler este livro. Pedro, com sua sabedoria e inteligência, por meio de atividade lúdica, promove um novo paradigma para entender a filosofia em sala de aula, como um baú de brinquedos a serem desvendados, descobertos e aplicados no despertar para a aprendizagem significativa. O livro aborda de maneira leve, agradável e dinâmica o principal contexto, que é a relação entre o professor, o estudante e a filosofia na sala de aula e como transformar pessoas, significados por meio de reflexões profundas na evolução da existência humana. É um verdadeiro despertar de sabores que iremos desvendar. O livro nos mostra os fundamentos de assuntos importantes que nos tornam humanos tão especiais, com liberdade para fazer escolhas, de controlar as rédeas da nossa própria existência, de definir uma trajetória em detrimento de outras possíveis, de estabelecer posicionamento na vida dizendo sim ou não, diferenciando o bem e o mal diante do contexto ético das relações humanas. É um livro que nos dá caminho e liberdade de pensar, mas que nos provoca a amadurecer diante da reflexão na prática.
O livro Dinâmicas para Aulas de Filosofia vem ao encontro dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, pois, por meio de uma abordagem de fácil compreensão e coerente, atende ao desenvolvimento de competências e habilidades na relação entre o homem, o mundo, a escola e o trabalho. O livro não se esgota em sala de aula, sua proposta é transcender os muros escolares, podendo ser lido e aplicado por leigos que desejam conhecer o pensamento sistemático da filosofia pelos caminhos dos mitos, da linguagem, do pensamento, do autoconhecimento, dentre outros. Confesso que amei poder prefaciar este livro e, mais que isso, poder me sentir especial para um amigo mentor que transformou a minha vida em todos os aspectos. Minha profunda admiração, carinho e eterna gratidão por tudo. Desde já eu lhe agradeço imensamente pela oportunidade de poder compartilhar com você e com todos mais um sucesso de suas brilhantes carreiras. Professor, jornalista, editor, filósofo, mas sem sombra de dúvidas de um humano sensível e comprometido com o seu tempo de homem moderno, que sabe fazer a hora acontecer diante das utopias da vida. Um grande beijo, Pedro, parabéns, e desejo que você, leitor, realize uma excelente dinâmica filosófica. Marta Pires Relvas, bióloga, doutora em teologia social, mestre em psicanálise, pós-graduada em anatomia humana, pós-graduada em psicopedagogia, especialista em fisiologia humana, bioética e ética aplicada, didática e educação de ensino superior. Vamos à apresentação da obra. Depois de um curso denso como é o de filosofia, fui, tal qual os gladiadores, jogado aos leões. Bem, pode parecer exagero, mas foi assim que me senti ao terminar a faculdade de filosofia e entrar em um colégio para minha primeira aula como professor. Lembro-me de que tentei em uma única aula passar todo o conhecimento de 4 anos de faculdade. Devo, neste momento, pedir desculpa aos alunos, pois creio que deixei neles um grande trauma sobre o tema. Ao final da aula, que pensava ser um arraso, olhei para a cara de cada um dos assustados alunos e notei que não haviam entendido nada. Acho que nem eu compreendi o que eu tentei fazer naquele instante. Depois de anos sem aulas de filosofia, tínhamos conseguido que as mesmas fossem implantadas no segundo grau, no ensino médio, e o meu questionamento começou por aí. Por que lutamos tanto para trazer a filosofia aos bancos escolares, para que eu fizesse uma aula que, no fundo, não contribuiria em nada para despertar o gosto pela reflexão em meus alunos? O que eu estava fazendo de errado? Na realidade, a resposta estava na minha cara. Não precisaria dar aulas de filosofia e sim despertar em meus alunos o gosto pelo filosofar. Isso é um pouco dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike, interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, onde você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 2.400 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que oram por conta de conteúdo, passe por aqui deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.